de Jesus, senta ao seu banco, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Desde já eu quero dizer para você que não é proibido você glorificar a Deus. Quanto mais você glorifica, mais o poder desce. Aleluias. Meus queridos, eu quero remeter a esta palavra, que essa palavra se resuma a um ato profético praticamente quase impensável. Mas quando Deus está no negócio, não estamos nós para medir as consequências. Nós estamos para obedecer o que Deus falou. Nós não temos réguas, nós não temos nada que possa medir o alcance do poder de Deus. Nós só temos a condição de obedecer quando Deus fala. Nós vamos voltar a um tempo que o povo de Samaria, Israel estava sendo governada por um rei chamado Jorão. Jorão era filho de um rei por nome de Acabe. Acabe, porém, foi um rei de Israel que praticamente foi uma decepção para aquele povo. Ao assumir o seu trono, Acabe começou a fazer tudo de errado que desagradava a Deus. Tudo que desagradava aos princípios, ele começou errado. Começou a se envolver com pessoas pagãs. Traz logo Jezabel para dentro da sua casa. Começa a arrastar o povo de Israel para o pecado, ensinando aquele povo a cultuar Deus pagão. Acabe começa a ficar ambicioso com tudo que se encontrava pela frente, queria que fosse dele. Começou a perseguir os profetas. Quando um líder resolve arrastar a multidão para o fracasso, não existe outro caminho ao abismo. A Bíblia fala que Acabe foi fracassando uma situação atrás da outra. Acabe já não importava mais ouvir a palavra do Senhor. O profeta Elias começou a profetizar. E o rei Acabe agora começa a querer questionar Elias, ameaçar Elias de morte, colocar Elias na prisão, sumir. Elias ter que fugir para as cavernas. E Deus distanciando daquele povo. A pior coisa em uma nação, a pior coisa em uma congregação, a pior coisa em uma família, a pior coisa em um homem ou uma mulher, qualquer que seja, é quando você abandona a Deus e você vai começando a voltar aos costumes passados, aos costumes que não provêm dos céus. As palavras começam a ficar diferentes. A paciência não é mais a mesma. O orgulho já começa a ficar cada vez maior. Acabe estava arrastando Israel para o abismo. Elias tentou alertar este rei a vários momentos, mas ele já estava envolvido em uma trama, pastor Lucas, que não tinha mais como voltar atrás, a não ser entregar os caminhos para Deus. E esse sim é o que ele não teve condições de escolher. A Bíblia relata que Acabe agora fracassa a sua vida. Acabe agora naufraga e é morto agora em uma batalha. E logo se levanta o seu filho por nome de Jorão e começa a reinar sobre aquele povo. Mas Jorão pega aquele povo de Israel mal acostumado, pega aquele povo que já não estava mais adorando a Deus, e ele continua as mesmas práticas do seu pai. Agora nós estamos com o profeta Eliseu tentando alertar aquele homem, e ele não importava pelo que o profeta dizia. E para tudo existe um limite para Deus na nossa vida. Muitas vezes, pastor Lucas, Deus nos leva ao fundo do poço para nós entender que sem Ele nós não somos ninguém. Deus nos leva em situação onde você vai olhar para um lado e para o outro e vai falar para alguém que estiver perto de você, ou talvez você vai estar só, não tem ninguém para falar, você vai clamar sozinho e falar: pior do que tá, não fica, porque eu cheguei no fim do poço.
Tem um cliente que ele costumava, quando tinha algo que já não tinha mais condição de fazer, ele falava: agora eu só tenho motivo de me alegrar, porque pior do que está não vai ficar. Então, daqui para frente é melhor. Quando você chega no fim do poço, é o momento que você olha para um lado e para o outro. Os amigos que estavam do seu lado, eles fugiram. As pessoas que às vezes te batiam no seu ombro, mandavam você sai, prossegue, eles já não vão mais te ouvir, porque eles já estão longe. Agora Deus começa a pesar a mão sobre aquele povo de Samaria. O profeta acuado naquela cidade não podia falar, porque se ele profetizasse, ele era ameaçado. Reinava sobre o império sírio um homem por nome de Ben-Hadad. Agora ele resolve reunir o seu exército e acampar próximo de Samaria. E agora eles estavam destinados em uma situação: nós vamos ficar ali até matar aquele povo de fome dentro da cidade. Quando eles não tiverem mais condições de fazer nada, nós vamos invadir e saquear o que restava. Quando Deus às vezes tira a mão do nosso caso, o inimigo começa a tomar conta, ele começa a querer cobrar. Agora é a hora dele massacrar. Muitas vezes o inimigo nos engana, nos oferece pratos maravilhosos, oferece tanta coisa, mas quando é a hora de receber, você não vai ter mais pratos maravilhosos na sua mão. Você agora vai ter coisas amargas no seu caminho. Agora a Bíblia nos relata que agora acampa um exército sírio próximo de Samaria. Aquele povo está acampado de agora, determinado a ficar ali até as últimas consequências. É tão tal que eles tinham levado mantimento com sobra. Existia condições, armamento, homens preparados para ficar ali até enquanto desce. E a fome começa a atingir aquele povo. O fracasso começa a atingir aquele povo. O rei já não tinha mais condições de discernir nada. Já não tinha condições de entender o que estava passando. Só pensava em si mesmo. A fome agora se arrasta sobre aquela cidade. A ciência fala que quando uma pessoa fica com fome 2 dias, 3 dias, ele ainda consegue ainda ser amigo de alguém que está próximo dele, 4, 5. A partir de uma semana de fome, ele já não tem mais amigo. Agora ele tem uma presa ao lado dele. Ele já não consegue mais conscientizar que é seu amigo. Agora ele quer alimentar-nos daquela pessoa. O povo de Samaria chegou ao ponto agora de começar a alimentar dos seus cães, gatos, animais que estavam por ali e foram acabando. Agora começou uma situação mais cruel. As mulheres agora começam a combinar: hoje nós vamos pegar o seu filho e preparar o nosso jantar. Amanhã a outra irmã pega o dela, nós preparamos para amanhã, até enquanto nós vamos aguentar sobreviver. Irmãos, que fracasso, que humilhação, que vida, que provação aquele povo estava passando. Eu imagino o profeta Eliseu olhando uma situação dessa, sem poder fazer nada. A Bíblia relata que o rei é passando sobre os muros daquela cidade, fazendo uma ronda. Uma mulher agora clama para o rei e fala: olha, nos ajude. O rei fala assim: olha, peraí, se Deus não tem condição de ajudar vocês, eu vou ajudar que forma? Mas mesmo assim o rei parou para ouvir a história daquela mulher. Ela é injuriada, fala: mas rei, a minha vizinha, nós fizemos um combinado entre nós aqui para nós começar a alimentar nossas crianças. Ontem nós pegamos a minha criança e fizemos a nossa comida. Mas como é o dia de hoje, nós chegamos, ela escondeu a criança dela e nós precisamos se alimentar. O rei rasga suas vestes. O rei fica furioso naquela situação. E agora ele vira contra o profeta, porque para ele tudo que ele estava passando era culpa do profeta Eliseu. Quando você está no pecado, você está com a situação complicada, todo mundo que está próximo de você, você quer encontrar um culpado, pastor. Agora, se alguém te disse aconselhar, culpa foi que você me aconselhou, culpa porque você me levou na igreja, a culpa é sua, porque você veio na minha casa, pediu para mim fazer isso. Mas a pessoa não entende que ele está mergulhado no pecado, não entende que ele está mergulhado no caminho ao fracasso.
ordena que vá atrás do profeta Eliseu. Meus irmãos, o profeta tem algum momento que ele é provado. Eu imagino agora, o profeta Eliseu agora tem a notícia que o rei agora está em busca dele de decapitar. O rei prometeu a cabeça dele para aquelas mulheres. Olha que situação. Eu não sei se eu teria preparo para encarar essa situação, pastor Lucas. Mas também não tinha outra opção para o profeta também. Às vezes, o crente tem que dar uma de doido em algum momento. Existe um ditado que havia numa noite escura, a energia acaba. E vai um pitbull daqueles estruturado mesmo na escuridão. E vai um gatinho indo, quando ele topa de frente aquele pitbull, o pitbull vai nele com aquele rosnado. O gatinho falou assim: eu não tenho outra opção, eu vou ter que mostrar que eu sou maior. E ele agora enroupiou todo, deu aquele latido imitando um outro cachorro. O pitbull falou assim: tem alguém maior que eu nesse local. Deu 2 passos para trás e falou assim: eu não vou encarar a situação. Em algum momento nós temos que falar assim: eu estou com Deus. Você pode até não estar vendo, mas eu estou com Ele. O profeta Eliseu agora é colocado diante do rei. O profeta Eliseu levanta a sua mão sobre aquele povo e fala assim: olha, escuta uma coisa, ouve bem o que eu quero falar para vocês. Samaria está passando por esse perrengue, a fome, a doença, tudo está lastrado nessa cidade. Mas eu quero profetizar neste momento. Anote aí vocês. Amanhã, ainda amanhã, no portão dessa cidade você vai encontrar uma medida de farinha por 1 ciclo. Seria a menor moeda que tinha naquele local. Você vai encontrar 2 medidas de cevada por 1 ciclo. Seria o sonho daquele povo passando fome. Seria tudo que aquele povo passava fome. Mas poucas pessoas tinham fé que poderia acontecer. Havia um general do exército ali, olha para um lado e para o outro e fala assim: mas rapaz, brincar, que piada desse velho, rapaz. Que conversa fiada. Nem se Deus abrisse a janela tinha condição disso acontecer, caindo do céu. O profeta agora se sente amparado ali. Eu imagino a fé que estava assim: vou te falar uma coisa para você agora. Olha, o general do exército, que homem corajoso. Falou assim: olha, vou te falar uma coisa, você vai poder ver toda essa bonança, você não vai participar deste banquete. Aleluias. Às vezes as pessoas desacreditam de você. Às vezes a pessoa, pastor Lucas, quando vê a gente lutando, fazendo a obra, fala: que futuro você quer? Você praticamente está pregando você sozinho na sua igreja, não tem mais ninguém com você. Às vezes dirige culto lá, eu, minha esposa e a minha filha. Alguém fala assim: você é louco? Fala assim: eu sou louco, mas para fazer a obra do Senhor Jesus. A Bíblia relata que na porta de Samaria havia 4 homens leprosos que estavam ali sentados. A diferença que tinha, que eles estavam morrendo de fome do lado de fora. Não fazia diferença nenhuma quem estava por dentro. 4 leprosos, caindo aos pedaços, podres, fedendo em vida. Ali sem poder fazer nada, expectativa nenhuma. Em uma tarde olha um para o outro e fala assim: peraí, qual que é a nossa situação que nós estamos vivendo aqui? Um dá uma ideia, imagina, um fala assim: vamos para dentro da cidade. O outro fala assim: mas que diferença faz? Se nós for para dentro, nós vamos morrer de fome também lá dentro, não vai adiantar nada. O outro fala: vamos ficar aqui. Algum deles fala assim: e se ficar aqui, vamos morrer também aqui, vamos apodrecer aqui. Agora tem um mais ousado no meio da situação. Nós vamos fazer diferente. Já toda a situação que foi colocada é só fracasso. Nós não temos saída. Então vamos fazer o seguinte: o acampamento, para que lado está o acampamento do exército? Alguém aponta: é para cá. Fala o seguinte: vamos encontrar o exército então. Já que não tem homem para encontrar esse povo, nós vamos encontrar o exército. Vamos caminhar, dar o rumo daquele acampamento. Se nós passar por lá e aquele povo não matar nós, é um sinal que vamos sobreviver. Olha, irmão, quando às vezes alguém tem que levantar da cinza para fazer a diferença. Às vezes alguém tem que sair do nada para fazer a diferença. Aleluias. Às
vezes a gente é criticado. Mas você não tem condição de fazer. Aqueles leprosos não tinham condição. Eu imagino 4 homens sem camisa e fazendo um ciclo, pastor, um coçando o outro, coçando daquela lepra, couro saindo debaixo da unha, o mau cheiro terrível. Mas Deus tinha um propósito para aquela nação através daqueles homens, aleluias. E ele resolve ir ao encontro ao exército. Não tem homem para encarar, nós vamos então. Mas ele estava indo praticamente numa situação, praticamente pensando assim, nós precisávamos de ser abatido logo nessa situação e acabar esse sofrimento. Aqueles homens mal entendiam o propósito que estava sobre a vida deles. E a Bíblia relata que eles agora caminham ao encontro do acampamento, daquele grande exército poderoso, temido exército sírio. Quando se falava, os reis escondiam debaixo da cama. Agora imagine aqueles 4 homens andando, pastor, um mais fraco, o outro camaleando, segurado nas suas mãos e clamando, coça minhas costas, por favor. Não, eu não aguento mais, para um pouco. E foi fazendo aquele movimento, aquele barulho. E agora como que Deus confunde o inimigo? Agora aquele exército está indo. A Bíblia fala que ao baixar o crepúsculo quer dizer um momento que você está mudando em um período de dia para noite. É aquele momento que você não consegue entender se está de dia ou se está à noite. É um período turvo. A hora que baixou o crepúsculo quer dizer que é um momento que está turvando. E eles agora estão indo quase na noite. Eu imagino aquele vulto, aqueles 4 homens caminhando naquela conversa e senta. Eu imagino, bate, faz um barulho, bate o pé, grita, faz. E o exército agora começa a ouvir. E Deus começa a colocar no ouvido daquele povo um barulho de grandes carruagens, um barulho de cavalos marchando, colocando um barulho de pessoas batendo espada. E aquele povo olha e fala assim, peraí. Aquele povo, eles arrumaram pessoas para ajudar eles. Não é impossível que Samaria alugou o exército do Egito. Eles alugavam, olha, eles vão destruir nós. E aquele povo sai correndo desesperado do exército, abandona o acampamento e sai. E agora aqueles homens agarrados um ao outro, caminhando. Eu imagino abraçado ali, cai, levanta. E eles aproximam do acampamento, olha, não tem ninguém. E agora vê barraca cheia de alimento, vê tudo quanto há. Eles entraram ali dentro e agora eles começam a alimentar de alguma coisa. Mas aí eles falaram assim, peraí, nós não somos egoístas, vamos fazer o bem. Vamos voltar e avisar aquele povo na cidade, aleluias. Meus irmãos, quando Deus quer abençoar alguém, Ele cria situações. O acampamento ficou farto de alimentos. Israel tinha 5 cavalos de resto na sua tropa, porque o resto já tinha sido devorado. E 5 cavalos estavam guardados na cidade, já quase mortos de fome. Ficaram acampamento cheio de jumentos, cavalos, tropas. Aleluias. Quando Deus quer honrar o profeta, Ele faz diferença. Quando Deus quer honrar aquele que fala por Ele, Ele move montanhas. Quando Deus quer honrar aquele que levanta para fazer a obra, Ele faz acontecer. Ao chegar ao ouvido do rei que havia acontecido essa situação, o rei agora envia homens para ir lá. E eles agora começam a encontrar aquela fartura de alimento naquele local. E agora a profecia começa a se cumprir. O rei agora coloca alguém na porta de Samaria para controlar a passagem do povo, porque o povo estava faminto. Por então agora é a oportunidade de servir alimento para aquele povo, vender alimentos. E agora eles tinham comida com sobra, tinha ouro, prata. A Bíblia relata que ficou bastante coisas ali. E aquele general fica na porta para controlar a passagem das pessoas. Mas agora uma cidade faminta, uma cidade que já não reconhecia mais nem seus filhos, mãe que já tinha cozinhado seu filho para almoçar, vai encontrar um general na porta e vai reconhecer. A Bíblia fala que as pessoas pisotearam aquele homem. Ele morreu ali na porta de Samaria. Ele pôde ver os carros chegando cheios de alimento, mas ele não pôde participar do banquete. Por isso eu quero falar para você nessa noite.
Quando Deus ele quer fazer, quando Deus dá ordem, você faz. Não questiona, não duvida. Não levanta contra, porque não há muralha que possa vencer o que Deus tem planejado na sua vida. Não há barreira que possa impedir o agir de Deus. Faz um ré maior para nós aí, meu irmão. Porque Deus, quando Ele está na nossa vida, não tem nada que possa impedir. Vamos da igreja ficar de pé essa noite? Pode, pastor? Pode ficar de pé, meus irmãos. Vamos adorar o Senhor assim, ó. Aleluias. Nessa noite, glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Coloca a tua mão no teu coração nessa noite. Eu não sei qual é a barreira que impede você de prosseguir, mas eu quero dizer para você neste momento: há um Deus que pode fazer tudo na sua vida. Por toda a minha vida, te louvarei, pois o meu fôlego é tua vida. Mas eu nunca me canso de ti, Senhor Jesus, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta curva. É só com Jesus assim, ó, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi os perigos, mas tua voz me acalmou. É Ele assim, ó. Tu das ordem às estrelas, e amar os teus limites. Eu me sinto tão seguro. É só nos braços de Jesus assim, ó. No teu colo altíssimo. Eu quero ouvir a igreja, aleluias. Não há ferrolho, portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Aleluia, Senhor Jesus, nessa noite, ó Pai, estamos aqui, Senhor, para profetizar sobre a nossa vida, profetizar sobre esse ministério, ó Pai, que as bênçãos vão cair sobre esse local, Senhor, que o celeiro dessa casa vai transbordar, meu Pai, porque eu profetizo nesta noite que a vida do anjo dessa igreja, a sua casa, a sua família vai ser próspera, Senhor, espiritualmente, meu Pai, material, Senhor, na vida conjugal, em todas as partes, Senhor, eu profetizo nesta noite, Jesus. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Oh, Jesus! Oh, glória a Deus, aleluias, Jesus!
Senhor nos ordenou a falar. E que a paz do Senhor Jesus e a graça seja com todos nós. Eu devolvo aqui o microfone a quem é direito. Amém? Que Deus abençoe grandemente.